3. Falaremos sobre a coroa. Capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo de número 7 até o 11. Glória ao nome de Jesus. Podemos acompanhar a leitura conosco nesta oportunidade. Amém? Diz a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, em que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os irmãos podem tomar assento, para a glória do Senhor Jesus. Essa noite nós queremos enfatizar o texto ao verso de número 11, aonde Jesus nos adverte, tanto a igreja de Filadélfia como a igreja do Porteirão, para que nós possamos estar sempre preparados, irmãos. E ele adverte que ele está voltando. Eis que venho sem demora. E ele deixa uma segunda advertência: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da vida que Cristo nos concedeu. Texto de hoje, nós queremos extrair nesta noite, no aprendizado da palavra de Deus, sobre este versículo. Que o próprio Senhor Jesus, dizendo agora à igreja, ele deixa um alerta para o povo de Deus, para guardar que ninguém tome. Porque o inimigo dessa alma, ele tem interagido de todas as formas possíveis, para que nós perdemos essa coroa. Coroa que por si mesmo nós nunca alcançaríamos, se não fosse a bondade e misericórdia de Deus. Para entendermos melhor, nós vamos definir o que é coroa. Um ornamento circular, usado na cabeça em sinal de autoridade ou de vitória. Resumindo, a coroa é um objeto que sinaliza autoridade ou vitória. Vejamos que o rei, ao ser coroado, ao ser depositada em sua cabeça a coroa, ele ganha total autoridade sobre sua nação. Uma pessoa que antes ele podia ser apenas um barão, apenas real, a partir do momento em que se coloca a coroa sobre sua cabeça, ele passa a obter no reinado do monarca uma autoridade máxima, aonde todos agora se prostram diante dele e ouvem as suas ordenanças. Então a coroa, ela é usada como sinal de autoridade, mas também usada como sinal. Vejamos que na época dos gregos e romanos, até mesmo nas épocas olimpíadas, que iniciou-se há milhares de anos, o sinal vitorioso era uma coroa de flores que era depositada em sua cabeça, e todos sabiam diante daqueles Jogos Olímpicos que aquela pessoa era a vitoriosa, uma pessoa que está aqui. Então se dá, irmãos,
a coroa de autoridade e de vitória. E Jesus está dizendo para nós aqui: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua autoridade e a sua vitória. Guarda o que tem, porque eu te depositei, eu coloquei em você uma autoridade e vitória. Por isso o Senhor nos adverte: se Ele não fosse o nosso Senhor, que desse para nós a autoridade e vitória, Ele não nos advertiria para guardar. Veja o texto, está dizendo, ó, guarda o que tem, versículo 11, capítulo 3 de Apocalipse, parte B. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, compreenda-se então o texto, que o Senhor otorgou à igreja autoridade, e Ele também constituiu a igreja vitórias, e é por isso que Ele está agora dizendo à igreja: ó igreja, minha noiva, herdeira, guarda o que tens, guarda a palavra, guarda a santidade, guarda o comprometimento comigo, guarda a sã doutrina, guarda a comunhão dos santos, guarda o partir do pão, guarda a sua vida em mim, para que ninguém tome de vocês autoridade e vitória. É isso que ele está dizendo, porque a coroa, ela traz essas virtudes em nossa vida. Mas Jesus, para trazer para nós tudo isso e nos advertir, Ele passa a ter duas coroas. O próprio Senhor, Ele também tem duas coroas. A primeira coroa, como Jesus, Ele recebe uma coroa de espinho, Mateus capítulo de número 27 e versículo de número 29. Você que pode me acompanhar no texto, nós vamos compreender para que Cristo, aonde chegou em Apocalipse 3, 11, dizendo e advertindo a igreja para guardar, para que ninguém tome a nossa coroa, nós precisamos entender como alcançamos essa coroa, essa autoridade e vitória. Nós compreendemos então que Jesus, Ele recebe uma coroa, mas não é uma coroa de ouro. Ele não é proclamado rei aqui na terra. Ele não tem agora recebido a coroa de Davi, o seu antepassado. Mas veja o que ele recebe. Mateus 27, versículo de número 29. Para que nós pudéssemos receber a coroa da vida, a coroa de autoridade e vitória. Cristo recebe primeiramente uma coroa de espinho. Versículo 29. E descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Vamos tentar, irmãos, compreender melhor sobre isso, para que quando nós lermos o texto de Apocalipse 3, 11, e acharmos ali virtude da divindade de Deus, de Cristo para a nossa vida, nós possamos primeiramente entender que para que nós pudéssemos receber a coroa, vitórias e autoridade, que a nós foi delegado, primeiramente Jesus teve que receber uma coroa de espinho. Por que, pastor, uma coroa de espinho? Porque aqui nesse texto, se você observar, vai ver que já estamos na crucificação. E antes que ele fosse levado ao Calvário, ao madeiro, aqueles homens, olhando para todos os judeus que estavam diante dele, e a sua acusação era que se fazia filho de Deus e rei dos judeus, então os mesmos fizeram para ele uma coroa de espinho, lhe colocaram em sua cabeça, sinalizando que ele era rei e rei dos judeus. Eles comprovam ali o seu reinado. Não uma coroa de Davi, não uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinho, uma coroa de aflição, para se cumprir o que está escrito em Isaías: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Aquela espinha que Ele recebe, aquela coroa de espinho que Ele recebe,
recebe não é uma coroa de glória, mas é uma coroa de aflição, uma coroa de dor, uma coroa de humilhação, para que nós pudéssemos ser sarados, curados, salvos e libertados. Então, quando nós lemos Apocalipse 3:11, que haja em nós um sentimento de gratidão pela coroa que Jesus colocou sobre sua cabeça. Ele poderia ter rejeitado, ele poderia falar: não vou passar por isso, não vou receber essa coroa, não vou ser reconhecido rei judeu dessa forma. Mas ele fez tudo aquilo para que eu e você pudéssemos ter a coroa da vida. Então essa coroa, ela é trazida a Jesus como sinal de aflição, de dores. Imaginou como é difícil, né, irmão? A gente ser ferido por uma pequena fração de segundo, por um espinho, já é doloroso. Imagina sobre toda a cabeça de Jesus descendo aquela coroa de espinho, e os soldados ali colocaram nele essa coroa e escarnezia, dizendo-lhe: tu és Deus, salve o rei dos judeus. A segunda manifestação que eu vejo aqui nesta coroa de espinho é a realização de um reconhecimento de autoridade, porque, querendo ou não, até escarnecendo dele, eles estavam reconhecendo que ele é rei, que ele é rei do seu povo, rei dos judeus, até porque o próprio Deus vem que a salvação vem dos judeus, como rei para o povo judeu, e o povo judeu então não recebe. João diz: ele veio para o céu, mas os céus não receberam, porém todo aquele que o recebe foram feitos filhos de Deus. Recebe uma coroa de vida, recebe uma coroa de glória por Cristo Jesus. Então nós somos constituídos filhos de Deus, não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas sim pela vontade de Deus. E alcançamos então, irmão, tudo isso porque Cristo colocou sobre sua cabeça uma coroa de espinho, e ele é levantado, escarnecido como rei dos judeus. Mas o seu reconhecimento, na verdade, é real e é testemunho das coisas que há de acontecer. Vejamos que os homens reconhecem a sua autoridade real na sua acusação, ou na placa que estava sobre a sua cruz, que estava escrito Rei dos Judeus. Aí em Mateus 27, versículo 37, está escrito lá: e por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Você já parou para meditar sobre isso? Ele foi acusado de morte por ser proclamado Rei dos Judeus. Ele não foi acusado de morte por ser ladrão, por ser salteador, por ser mercenário, mas ele foi acusado de morte. A sua acusação estava lá escrito: Jesus, Rei dos Judeus. Vejamos agora numa linha de raciocínio o que foi desonroso para os judeus ver aquela situação, que eles chegavam a dizer: não diga-se escrever dessa forma, Jesus, Rei dos Judeus, mas escreva-se, ele diz, Rei dos Judeus, porque eles não queriam reconhecê-los como rei. Os próprios que agora levaram para crucificá-lo perante Pilatos, perante Herodes, estavam agora indagando, dizendo: não, que não seja Rei dos Judeus, mas diga, ele diz ser Rei dos Judeus. Mas a coroa estava sobre a sua cabeça, a coroa da aflição, a coroa da dor, e todos os nossos castigos estavam sobre ele. E com esta acusação, que era uma verdade de afirmação, porque ele é rei, e reconhecimento de rei, e da linhagem na casa de Davi, vejamos que o texto deixa claramente escrito, irmão, que aquele cego, ao olhar e ouvir que a multidão vinha falando de Jesus, ele sai gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo então diante de todos: se ele é filho de Davi, ele é herdeiro do reino, então ele é rei dos judeus. Os próprios
judeus em si, alguns que eles já tinham discernimento da visão de quem era Jesus, estava dizendo: ele vem da linhagem de Davi. Então ele é rei, ele é legítimo rei. E por algumas razões e por alguns motivos tentaram até proclamar Jesus como rei. Mas ele tinha que ser manifestado a sua cruz de espinho primeiramente. A sua legitimidade real estava vindo não por uma coroa de ouro, não pela coroa que o rei Davi usou, não pela coroa que Salomão, seu filho, sucedeu o trono, não, mas sim agora por uma coroa de espinho, para que nós, gentios, pudéssemos alcançar também as virtudes do céu, porque ele, sendo a pedra que os judeus rejeitaram, os santificadores rejeitaram, foi posta como pedra de esquina. A coroa de espinho trouxe para os judeus uma certa decepção, e a sua acusação muito mais ainda: Jesus, rei dos judeus. E quando todos que olhavam viam um ornamento sobre a sua cabeça, mas não era uma coroa de ouro, uma coroa de espinho que estava sendo banhada pelo sangue ferido pelos próprios espinhos. Veja, irmãos, então, que esta coroa da aflição, esta coroa Jesus leva, mas ele leva com um propósito, mas ele leva não para assumir um trono terreno, mas sim para revelar às nações que ele é mais do que filho de Davi, como ele mesmo diz aos judeus: como pois dizeis que Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi diz então na revelação do Salmo, diz ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, quer que eu ponha descabelo os vossos inimigos. Como pois, sendo Davi pai, se ele chama ele de Senhor? Veja, irmãos, e Jesus então lhe revela todas as coisas. Lá na profecia de Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 10, o profeta messiânico, você que pode me acompanhar nesse texto, vamos lá, profeta Isaías, capítulo 11, versículo de número 10, que diz: e acontecerá naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta o pendão dos povos, e lugar do seu repouso será glorioso. Veja o porquê que o nosso Senhor então recebe a sua coroa, e ele é coroado e reconhecido como rei dos judeus, mas com uma coroa de espinho. Veja que agora aqui ele é manifesto não como filho de Davi, mas como a raiz de Jessé. Jessé, ele é o pai de Davi. E se Jesus ele é a raiz de Jessé, ele é a nascente, ele é primeiro, ele é a estrutura de toda a linhagem real de Israel. É isso que Isaías está dizendo. Então ele não é um filho, ele é a raiz, ele é a estrutura, ele é a base, ele que forma a linhagem real de Israel. Mas ele diz aqui na sua profecia: acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta o pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Meus irmãos, então Jesus agora sendo uma raiz, ele é mais do que filho, então é a legitimidade do trono dos judeus, a legitimidade do trono de Israel ainda é dele. Davi recebe esta glória de ser rei, mas morre, e o seu trono é substituído para seu filho Salomão. Salomão recebe a glória de ser rei, mas morre, e o seu trono é substituído pelo seu filho. Assim sucessivamente, o trono de Israel é substituído, até que passe seus anos, e o trono se extingue, e não há mais quem assenta no trono. Porém, a raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, ainda é rei por excelência.
mas a sua legitimidade de ser raiz prevalece, e ele vai ser reconhecido em Israel como rei de toda excelência. Que ele fala lá em Apocalipse, irmão, capítulo 22, versículo 16. Se você puder me acompanhar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o rei que nunca para de brilhar, um rei que não foi coroado pela coroa que sucedeu da cabeça de Davi e foi para Salomão e passou para os outros, não, mas a coroa que ele foi coroado como rei dos judeus, foi uma coroa que foi podada, arrancada de um espinheiro, de uma planta, agora colocada em suas cabeças. Mas sabe o que eu acho mais lindo, irmão? Que todo objeto do Velho Testamento, quando entrava no tabernáculo, ele tinha que ser espargido pelo sangue, o sangue do animal. E veja que esta coroa, a coroa de espinho, quando ele foi ali colocado na cabeça de Jesus, o sangue do Senhor esparge sobre aquele espinho. Aí ele está dizendo: eu sou a raiz e a geração de Davi. A raiz, porque ele é a base do reinado, ele é rei por excelência. Davi reinou, morreu. Salomão reinou, morreu. Os demais reis reinaram, morreram. Mas ele permanece sendo ainda a raiz. Ele permanece ainda sendo rei. Ele permanece sendo a estrela da manhã. Olha que ele fala: a resplandecente, a brilhosa, a brilhante estrela da manhã. Um brilho que nunca cessa. Ele está dizendo. Aleluia. Então, irmão, nós compreendemos que Jesus, ele vem e recebe a sua coroa, não de ouro, mas de espinho. Que não seja desprezada em nós a coroa de Jesus, irmão. Porque a sua beleza, como Isaías diz, não tinha formosura, nem beleza alguma para que a desejasse. Não tinha. Quem é que queria ver o seu rei com uma coroa de espinho? Os reis sempre se viram com as coroas mais bonitas, mais forjadas, mais lindas, cheias de pedras, reluzentes em suas cabeças. Mas o nosso Senhor, sendo Ele geração, e sendo Ele a raiz de um reinado de Davi, do reinado de Israel, Ele coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Humildade, simplicidade, para que pudesse alcançar o mais gentílicos dos homens, os mais pequenininhos, mais fracos, não uma geração grande, forte, não uma família real, sangue azul, não, mas os mais desprezados da humanidade, como Paulo então nos escreve dizendo, que ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, os desprezíveis desviam para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Assim Cristo se coroa com uma coroa de espinho, para que nós pudéssemos alcançar esta graça, virtude, de uma coroa não de espinho, mas uma coroa de glória, que a Ele foi manifestada. Quando Ele recebe a coroa de espinho, Ele também alcança pela glória uma coroa celestial, incorruptível, incomparável, que está dizendo Ele: eu sou a resplandecente estrela da manhã. É por isso que o Espírito Santo inspira Davi nos Salmos 24, foi lido aqui na pregação passada. Vamos lá, mas eu quero fazer menção desse texto. Salmo 24, versos 7 ao 10, só para nós ganharmos tempo. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, esse aqui é um texto tão memorativo e tão gracioso, que quando Jesus recebe aquela coroa de espinho, intitulado Rei dos Judeus, ele então recebe perante os olhos do homem uma simples escarnação, uma simples zombaria, mas perante o céu, perante Deus, ele está recebendo uma coroa de glória, ele está recebendo uma autoridade real, que quando ele é elevado após os 40 dias terreno, e ele é recebido agora, ocultado na nuvem aos olhos dos discípulos, quando fala Atos 1 e 2, e quando ele é ocultado e é recebido na glória, eu vejo agora o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, profetizando esse texto, e começa o céu então a entrar em festa, e o céu se levanta, os anjos se levantam, e o grande anjo brada, e todos começam a dizer: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Veja o texto, irmão, não é entrada terrena, é entradas eternas, a entrada que nunca mais tem fim. E é isso, pastor, é a entrada no céu. Cristo entra pela porta, coroado rei. Aqui na terra ele recebe uma coroa de espinho, mas a coroa que ele recebe lá é de glória, de gozo, de grandeza e de autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Que as portas começam a entender. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Veja, irmão, que a coroa de espinho diante dos homens foi vergonha, diante de Deus foi de glória. Entenda-se o texto que diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Jesus, por isso ele não recebe uma coroa de ouro, porque ele sabia que a coroa de ouro ofuscaria até mesmo, quem sabe, o seu coração, a grandeza que estava ali preparado no céu. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aquela coroa que ele recebe, seu título, Rei dos Judeus, lhe proporcionou uma entrada de Rei de glória, que o salmista inspirado diz: o Rei da glória. Veja no texto, um único rei, rei por excelência. Aí alguém grita lá no céu: quem? Quem é este Rei da glória? Quem é? É da mesma forma já a afirmação de resposta, dizendo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Título de autoridade, ele foi coroado para vencer. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo e suas afrontas. Veja, irmão, que esse Senhor, ele chega agora, que no verso de número 9, então diz: levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. A coroa de glória lhe é proposta, a autoridade concedida a Jesus, que se entregou por nós, que morreu por nós, que padeceu por nós, mas que venceu todas as coisas aqui na terra. Glória a Deus. Vamos ver por que ele é o Rei da glória? João capítulo de número 16, versículo de número 33. João capítulo de número 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições. Lembra da coroa de espinho de Jesus. Mas tem de bom ânimo. Glória, Aleluia. aleluia. Meu irmão, você pode entender que a coroa foi colocada em Jesus. E foi espinhoso, foi aflição, foi aflito. Mas ele está dizendo: mas eu venci o mundo, eu venci toda a tentação, eu venci tudo aquilo que me foi proposto, eu venci todo o pecado, eu venci todo o engano, eu venci todo o projeto do inimigo, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ele está afirmando a sua autoridade e está dizendo para a igreja: não ficai mais preocupado, tenha paz, tenha tranquilidade, fique sossegado. As aflições ela vem, mas Cristo venceu e foi coroado rei. Ele foi coroado, ele venceu a morte, ele se entregou por nós, ninguém a pôde tirar, mas ele se entregou por nós. João capítulo de número 10, versículo 17 e 18. Veja o sentimento de um vencedor: altruísmo, não egoísmo. Uma da arma que Jesus agora recebe a coroa de espinho, mas recebe a coroa de glória, é porque ele não era egoísta, ele era altruísta. Olha o que ele diz, versículo 17, capítulo 10 de João: porque isso o Pai me ama, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aí o salmista diz: quem é este Rei da Glória? Aí Jesus está dizendo: ninguém tira de mim, mas eu a dou e tenho o poder de tomá-la. Aleluia. Eu tenho autoridade para vencer a morte. Mas alguém está lá dizendo no céu: mas quem é este Rei da Glória? Aí ele continua dizendo: mas eu a dou pela humanidade, eu a dou por você e por mim, eu a dou por todos aqueles que creem no meu nome. Eu me entrego no Calvário com o sentimento não de egoísmo, mas de altruísmo, para que possa haver salvação para a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele se entrega para vencer até mesmo a morte. Sabe o que eu acho mais interessante? Que ele vence a morte até no seu ambiente. Calvário, o cenário de morte, o cenário de horror, o cenário é onde o homem mais provavelmente blasfemaria. Isaías disse: e como ovelha muda perante os seus, ele não abriu a sua. Meu irmão, você já entendeu por quê e por causa de que ele morreu no Calvário? Você já parou para compreender? Ele poderia ter morrido de qualquer outra forma, de qualquer outro jeito, quem sabe no altar, mas ele é levantado no Calvário, no ambiente da morte, aonde a morte, aonde ela falava assim: aqui eu pego minha foice, passo na vida e levo comigo. Eu quero conjecturar aqui. Veja que Jesus, ele dá os seus 7 brados naquele lugar. O primeiro, o perdão, a oração sacerdotal. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Não era só para eles, era para nós também aquele perdão. Ele dá um perdão para um pecador que estava ao seu lado arrependido e reconhecendo ele como rei. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe por que aquele homem entendeu que aquele era um rei? Porque viu sobre a sua cabeça a acusação: rei dos judeus.
e em sua cabeça tinha uma coroa, um diadema, tinha uma coroa, era de espinho, mas ele não viu a espinho, ele viu a autoridade do céu. E aquela autoridade olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Veja, meus irmãos, que este Senhor, este Jesus, ele vence o mundo. Glória a Deus. Ele agora recebe glória, honra, autoridade e vitória. Em Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 16. Melhor, por que não versículo 12? Apocalipse 19, versículo 12. Este mesmo Senhor, este Rei, não mais com uma coroa de espinho, João 19, 12 diz: e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre as suas cabeças havia muitos diademas. Para que frisa esta palavra, diademas, que na sua tradução quer dizer coroas. Veja que João está vendo uma coroa, ele está vendo muitas coroas, diversidade de coroas. Veja que este Senhor, este Rei, ele não recebe apenas uma, mas muitas coroas, porque ele venceu todos os obstáculos, todos os inimigos, inclusive a última que Paulo diz, a morte, a última inimiga, ela foi tragada na vitória. Glória a Deus. Cristo vence ela no seu próprio âmbito, no seu próprio ambiente. Então ele recebe muitos diademas. Continuando o texto, ele tinha um novo nome, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puro, e da sua boca saía uma aguda espada que feria com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisará o lagar da vida do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E nas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que ele tem mais de uma coroa. João vê, ele tem em sua cabeça muitas diademas, muitas coroas, porque ele é vitorioso em todas as batalhas e tem autoridade sobre todo o reino, sobre todo o domínio, que estava então vestido em suas vestes, e sobre a sua coxa está escrito as suas vestes: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A excelência de glória de Cristo, irmão. Voltemos para o Velho Testamento. Houve-se um rei em uma época da Babilônia, em que se gloriou dos seus feitos, do seu jardim suspenso, as 7 maravilhas do mundo antigo, uma das 7 maravilhas, e toda a sua glória, inclusive de conquistas, principalmente de Israel, uma nação que vinha com um histórico que Deus tinha dado tantas vitórias, e de repente agora sucumbe diante de Babilônia, diante de um rei por nome de Nabucodonosor, que o mesmo agora escrevendo Daniel, testifica que ele se engrandece em seu coração, e se sente como poderoso, como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, porque ele colocou sobre o seu poder e seu jugo todos os reis da terra. Nem mesmo Judá, uma nação que vinha de história de tantas conquistas, como Josafá, como Gideão, não pôde segurar a mão de Nabucodonosor, que o mesmo agora se intitula: eu então, Nabucodonosor, rei poderoso, Rei dos Reis, que Deus coloca ele por 7 anos comendo capim.
quando volta-lhe a consciência, ele reconhece que este título já tem dono, e não é dele, é do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Não há na terra, irmãos, quem receba este título de vitória e de autoridade. Veja que Apocalipse ainda, capítulo de número 5, e versículo de número 5, só este texto. A dignidade, a autoridade, para abrir e desatar os selos. Veja o texto, irmão, versículo 2: envia um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno, quem tem autoridade para abrir o livro e desatar os seus selos? E não havia no céu, olha o versículo 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e olhar para ele. Tudo pela coroa de espinho. Não havia ninguém. O anjo forte brada: quem é digno? Quem tem autoridade? Quem é vitorioso para abrir o livro e desatar os selos? E olhou perante o céu e não achou ninguém, na terra e nem debaixo da terra, porque não havia rei, nem Davi, nem Salomão, que fosse tão altruísta como foi o próprio Jesus. Não havia. Mas o versículo de número 4 continua dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. É a única vez que eu vejo na Bíblia uma pessoa chorando numa revelação celestial, no céu. Olha que João relata dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém. O que nós temos aqui, irmãos, é um espaço de tempo. A Bíblia não fala quanto momento, quanto tempo, quanto segundo, mas eu vejo um espaço de tempo a procurar alguém digno de abrir e desatar, e não achou. E João, ele começa agora a ter uma reação. Ele começa a chorar, e chorou muito. Ele chora muito. Mas o versículo 5 diz: disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir os livros e desatar os seus 7 selos. A coroa de espinho é símbolo de vitória. Cristo venceu e foi digno de abrir e desatar os selos. É por isso que ele desce e recebe a coroa. Ele é coroado, ele recebe agora a coroa, porque ele recebe essa coroa para que nós pudéssemos receber vida. Me prova mais, pastor. João capítulo de número 17. Jesus agora é digno de abrir e desatar os selos, abrir o livro e desatar os 7 selos, coisa que não havia dignidade, autoridade, vitória para ninguém. Mas agora um dos anciões testifica a João: João, não chora, eis aqui a raiz de Davi, eis aí que venceu, o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o livro. E Jesus, fazendo uma das suas últimas orações, capítulo de número 17 do Evangelho de João, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Vamos entender esse texto, irmão. A coroa de glória não foi promovida a Jesus como é promovida aos reinos da terra. A coroa de glória dele não foi levado perante os homens, como ele mesmo fala: eu não recebo testemunho de homens, eu não recebo testemunho dos homens, mas o meu testemunho vem do Pai.
Que Ele está dizendo que agora, Pai, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Cristo, então, Ele nos declara que temos uma coroa nele. É por isso que Ele fala: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, porque Ele recebe a coroa, Ele foi vencedor, Ele recebeu a autoridade. E está dizendo: Pai, então confirma, esclarece, glorifica o Filho, para que todos vejam a glória em Ti. Aleluia. E no verso 2 Ele continua agora nos declarando esta façanha: assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui, irmãos, nos declara o Senhor Jesus toda a virtude da coroa de espinho, todo o processo do Calvário e a sua glorificação no céu, a sua autoridade e dignidade de abrir o livro e desatar os selos, de entrar nos portões celestiais, agora vindo Ele, como Ele fala: ninguém pode subir a não ser aquele que já desceu. E Ele sobe agora, e diante dos portões celestiais alguém fala: ei, erguei-vos portas das vossas cabeças, levantai os portões eternos, porque entrará o Rei da Glória, porque Ele venceu, Ele é vencedor. E todo esse processo, irmão, foi para que o versículo 2 de João capítulo 17 se cumprisse em nós. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Olha a coroa sendo transferida para a igreja. Isaías profetiza sobre isso. Isaías 28:5. Se você puder me acompanhar, nós estamos encerrando. Isaías 28:5. Naquele dia, o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante de seu povo. Para o resto, Paulo fala: nós somos o resto, a escória do mundo, aquilo que ninguém dava nada. Mas Isaías está dizendo aqui: naquele dia, no dia que Cristo colocou a sua coroa de espinho, no dia que Ele vai reconhecido como Rei dos judeus, aquele dia para nós será como uma coroa de glória, e por grinalda formosa. Grinalda, o que quer dizer grinalda, pastor? Diadema, coroa de flores, coroa de um atleta que vence, e ele recebe agora uma coroa de vitorioso, uma coroa de reconhecimento, que ele foi, correu, que fez ali a sua prova e ganhou em primeiro lugar. Ele é coroado de vitória. Assim está dizendo que ele é a coroa de glória e grinalda formosa para o restante do seu povo. Cristo transfere então uma glória, a coroa da vida. Que Ele está dizendo: guarda o que tem para ninguém tome a tua coroa. Ele transfere essa glória para nós, esta coroa de glória. E Ele faz a promessa, isso, Apocalipse 2:10. O próprio Jesus nos promete. Se você puder me acompanhar, 2:10 de Apocalipse. A carta direcionada à igreja em Esmina, mas também direcionada a nós cristãos. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que esteja tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Porque Ele tem a coroa, Ele é autoridade, Ele é vitorioso, e vai dar coroa de autoridade
texto que nós lemos, texto inicial, 3:11. Eis que cedo venho, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos que ser fiel para alcançar a coroa. Veja que ele diz para a igreja em Esmina: ser fiel até a morte, e eu te confirmarei, eu te entregarei, eu vou te dar a coroa da vida eterna. Sabe por que ele vai dar? Porque é dele. Aleluia. Ele conquistou no Calvário essa coroa. Ele é digno de abrir e desatar os selos. Ele tem diversas coroas, como João viu, diversas diademas sobre sua cabeça, e ele fala: eu venci. E se nós formos fiéis a ele, há uma promessa dele para a nossa vida. Ele não mente. Ele tem a coroa para nos dar. Ele tem autoridade e vitória para nos entregar. Que Paulo enfatiza sobre a coroa, dizendo claramente, um pequeno exemplo lá em Coríntios, 1 Coríntios 9:24. E a igreja deveria sentir o mesmo conceito. Em 1 Coríntios 9:24 e 25, que Paulo está dizendo claramente sobre o Evangelho, mas eu quero trazer sobre nossas vidas particulares com Deus. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, um reconhecimento de vitória, de autoridade corruptível que vai se acabar, vai se findar. Porém, nós, uma incorruptível, que é a coroa da vida que Cristo nos preparou. Paulo está deixando bem claro isso. Um atleta, ele luta, ele dedica toda a sua vida para receber uma coroa de glória, um reconhecimento de vitória. Ele quer um troféu, ele quer chegar no primeiro lugar. Todos podem correr, mas só um recebe a coroa. Veja que Paulo está enfatizando aqui para nós, temos a mesma visão. Nós precisamos ser fiéis a Jesus, ser fiéis a Deus, de tanta paixão e coração, que alcancemos então esta coroa incorruptível. Que o mesmo Paulo, já em sua idade, findando seus dias na terra, ele escrevendo a sua epístola a 2 Timóteo, se você puder me acompanhar, ele tinha sempre esta visão da coroa, que ele receberia a coroa daquele que tem poder para lhe entregar. E já nos seus dias de leito, de morte, capítulo de número 4, versículo de número 7 apenas, e o versículo de número 8 apenas, de 2 Timóteo, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que está dizendo aqui, irmão? Fui fiel, como o meu Senhor falou: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo aqui: eu lutei todas as pelejas, todas as lutas, eu combati o combate, eu lutei, eu enfrentei todo tipo de luta, mas eu combati o bom combate. Já entendi que minha carreira acabou, quer dizer, no trabalho do Senhor, no exercício do Senhor, eu cumpri todas as minhas tarefas, e mais do que isso, fui até o fim. Aí ele fala aquilo que mais lindo e mais me comove, e deveria ter todo cristão, esta visão: guardei a fé. Aleluia. Sabe por que muitos crentes perdem a coroa da vida? Apocalipse 3:11, o Senhor diz: guarda o que tem. Guarda o que tem. E o que nós temos?
Hebreus capítulo 11 diz: sem fé é impossível agradar a fé. O fundamento de nós termos a coroa da vida é ter fé, acreditar em Jesus. Que Paulo está dizendo: eu guardei a fé, como meu Senhor disse, guarda o que tem. Ele não tinha ouro, não tinha prata, não tinha riqueza e nem biografia, mas ele tinha fé em Jesus e guardou até o último momento. Ele sustentou a sua fé, ele guardou, ele vigiou por ela até o último instante da sua vida. Ele não nega a fé, que ele pode bater no peito e falar assim: eu guardei a fé, como meu Senhor disse para mim na epístola do apóstolo João, nas revelações de João, lá no capítulo 3, versículo 11: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quer ver isso? Quer provar? Ele prova, pastor, provo. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Vamos parar aqui rapidinho. Ele está dizendo assim: ó, eu cumpri o que o meu Senhor falou lá, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E no capítulo 2: e dar-te-ei a coroa da vida, quem permanecer fiel. Então eu fui fiel, eu guardei a fé, está me proposta a coroa, eu vou receber a coroa naquele dia. É isso que está dizendo: eu guardei o que o meu Senhor disse, eu vou receber a coroa. Aí ele fala assim: não sou eu, não sou eu, mas também todos os que amarem a sua vinda. Sabe por que ele fala isso? Porque Apocalipse 3, versículo 11 começa dizendo assim: eis que veio. Você entendeu que Paulo agora está parafraseando esta palavra com um texto de Apocalipse 3, 11, e está deixando bem claramente para nós que há uma coroa, e ele mesmo está esperando essa coroa, e já nos seus dias de morte, seus dias de se entregar, ele fala: então eu já combati, já o meu combate, eu já lutei, eu já acabei minha carreira, já guardei a fé, meu Senhor, e estou aguardando agora a coroa da justiça, que me é guardada com o Senhor, justo juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que recebeu a vitória por mim no Calvário, e aquela cruz de espinho, aquela coroa de espinho foi lhe proposta para que eu pudesse receber a coroa da vida. Glória ao nome de Jesus. E todos aqueles que amam a sua vinda, meus irmãos, ame a vinda do Senhor Jesus, guarda a fé. Um dos maiores sinais da vida do Senhor Jesus, sabe qual é? A apostasia. Pastor, o que define a apostasia? Apostasia, abandono da fé. Apostasia é a mesma coisa que alguém lhe roubar a sua fé. Você não guardou ela, você não guardou no seu esconderijo secreto, você não fez como Paulo fez. Guardei a fé, como o seu Senhor te orientou. Guarde a fé, guarda o que tem. Às vezes nós guardamos carro, dinheiro, joia, guardamos a foto da pessoa amada na carteira, querendo esconder alguma coisa de valor, e temos aquilo como algo precioso, que ninguém possa pegá-lo e tirar de nós. Que a nossa fé possa ter a mesma proporção, e nós podemos guardá-la, irmão. É o que mais está acontecendo dentro das igrejas, chama-se apostasia. Que a Bíblia diz que nos últimos dias apostatarão-se muitos da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. E é o que infelizmente está acontecendo em muitas igrejas. Estão perdendo a fé em Jesus, estão perdendo já o temor e a santificação com Deus. Guarda o que tem, meu irmão.
Meu irmão, que nós possamos falar como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora está proposta para mim a coroa da vida, a coroa de justiça, a qual naquele dia o justo juiz disse: Senhor, me dará tanto a mim, e não só a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Por isso prevalecemos ainda crendo na sua vinda. Você quer ver uma apostasia que tem entrado nas igrejas? Jesus não vem mais. Jesus vinha, arrebatamento, volta. Não, ele não volta agora não. Muitos estão negando a fé, deixando Satanás roubar a sua fé, e com isso eles perdem a vigilância, como diz aquela parábola, aquele homem que é dado autoridade na casa de seu Senhor, e pensando-se: certamente meu Senhor tarda em vir, então ele faz como quer, não faz mais com amor, antes começa agora a espancar os seus criados, começa a mandar: ai, quando vier o seu Senhor, ele achar assim. Isso é apostasia. Nós perdemos completamente a direção de Deus, irmão. Temer a Deus, saiba que nós somos administradores da virtude que Deus nos deu, não somos dono. Ele volta, e quando ele voltar, como achará a gente? Guarde a sua fé. Paulo nos orienta dizendo: viva Cristo hoje como se ele voltasse amanhã. O espaço, o tempo curto, de você entender que você tem que fazer o melhor para Deus, ser fiel até a morte, permanecer vitorioso em Cristo, abraçar e guardar a fé é fundamental, não é algo normal, irmãos. Isso é fundamental, é necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Não sai comendo qualquer doutrina de demônio, ensinamento de demônio, tem por aí não. Comida de fast food não. Tudo posso, tudo faço, não tem problema de nada. A verdade é que a palavra permanece a mesma, e Deus vela pela sua palavra. Não sei se é verdade ou não, mas vou encerrar aqui. E saber que tem um líder religioso que está até pensando já em modificar a Bíblia, porque a Bíblia para ele é do tempo passado, mas a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda e não passará. Que nós prevalecemos nela. Guarde a fé, acabe sua carreira, guarde a fé, e tenha propósito no seu coração de receber a coroa da vida. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus por esta noite. Fiquemos de pé, vamos agradecer a Deus pelo culto, pelo ensaio unificado. Que Deus conceda aos irmãos mais e mais oportunidade. É certo, irmãos, que Jesus não tarda em vir. Ele vem na hora certa, no momento certo, na hora que o Pai estabeleceu. Ele dirá: pode recolher a noiva, a igreja, que não passará pela tribulação, mas será recolhido antes, e o Senhor virá buscar a sua igreja. Esteja preparado, guarda a fé, esteja pronto para receber a coroa da vida. Não fica brincando com umas 5 loucas, achando: meu Senhor tarde de vir, farei como aquele mordomo infiel, e vou fazer o que quiser, do meu jeito, da minha forma. Mas o Senhor não tarda em vir, Ele virá na hora que nós menos esperarmos. Estejamos preparados. Amanhã tem a oração até as 7 da noite, e das 7 diante o culto. Amanhã é quarta, né? Amanhã não tem trabalho nenhum, não. Tem não. Está todo mundo descansando. Mas faça o culto na sua casa, cultua a Deus, lê a Bíblia, busca de Deus. Quinta-feira, o culto da vitória. Deus tem bênção para a igreja. Feche teus olhos. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta noite, pela tua palavra, pelo teu agir, Senhor, na nossa vida.
que nós possamos guardar a fé, Senhor, e sermos fiéis até a morte. Meu Deus, que nós possamos nunca entrarmos no laço da apostasia, que nós não, Senhor, possamos desviar dos teus caminhos, mas prevalecemos em tua vontade. Que o Senhor conceda a esta igreja a coroa da vida, a coroa que o Senhor conquistou no Calvário por nós. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Guarda os irmãos que estão trabalhando, que irão trabalhar. Leva-os para casa, os que estão aqui, Senhor, em paz. Em nome de Jesus. Estenda a mão. Grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, não só hoje, para sempre, se confirma dizendo amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.